Nós estamos aqui que vocês precisarem, tá bom? Tô vendo a carinha ali da Clemilda, toda atenta, a Kelly, né? Eu sempre vejo o esforço de todos, tá? Então, em nome dos colegas que estão aí através da Clemilda e da Kelly, que vocês aproveitem. Eu vou estar aqui, mas não vou ter o tempo que vocês têm aí para aproveitar o curso, tá bom? Contigo aí, Helena. Ok. Bom dia a todos, sempre bom estar de volta, estar com vocês, compartilhando e aprendendo, ensinando e aprendendo. Eu sempre defendo essa tese, quem já fez curso comigo sabe, e eu sempre digo que ninguém sabe nada e todo mundo sabe tudo. Então, eu estou aqui para compartilhar, para somar com vocês e para aprender, somar também o meu conhecimento, porque na medida que nós compartilhamos, nós ensinamos e nós aprendemos. Então, esse é o nosso objetivo. O aprendizado, ele está em constante formação. Então, precisamos ter isso em mente. Nós estaremos sempre aprendendo. E vocês vão estar aqui fazendo essa formação de português como segunda língua, e talvez vão chegar no final do dia de hoje, no final do curso, com dúvidas. Perfeito, isso é ótimo, porque esse conhecimento, esse constante, nós vamos ter sempre que estar buscando. Porque quando a gente já sabe tudo, a gente se acomoda, né? Então, nós precisamos de desafios, de buscas, de incentivos, e isso é que nos move, isso é que nos leva para frente, esse barco giratório que é a educação, principalmente hoje, educação de surdos, que de modo geral, também não só de surdo, a educação como um todo, a educação especial. Ok? Bom, acho que a maioria, eu conheço alguns, não conheço todos, não vou fazer a apresentação agora de vocês, mas no final eu vou parar com a apresentação e vou ver um por um, porque eu estava com uma insegurança aqui fazer essa tela de apresentação com o slide, e eu fiz logo a tela e não vou desfazer. Então, eu não estou vendo todos, e aí depois eu vou terminar uns minutos antes para que eu conheça pessoalmente, online, os que eu não conheço. Mas eu gostaria de deixar assim aqui uma coisa bem clara. É uma formação, é conhecimento, é aprendizado. Sintam-se bem à vontade para tirar dúvida, para questionar, para perguntar, porque eu não sou dona do conhecimento, eu estou aqui transmitindo alguma coisa, transmitindo experiência e algo que eu, quanto coordenação, quanto profissional, já executei. Mas vocês que estão na ativa podem estar tendo outras visões, outras oportunidades e questionamento. Então, vamos levar tudo em conta e estamos aqui para esse aprendizado. Nada é ponto final. Como eu volto a dizer, é ponto e vírgula, porque nós estamos na construção, estamos aqui buscando uma melhor forma. Ok? Então, quando falou alguma coisa, ficou na dúvida, perguntem. Eu costumo sempre dizer, quem já passou aqui, quem já trabalhou comigo, estuda. O estudo é o principal. Buscar, pesquisar, não é o que eu estou falando que é o correto. Eu estou falando uma migalha. Lá tem muita coisa falando sobre o português como segunda língua. Eu estou abordando uma parte. Nós vamos junto discutir e formar a nossa visão, ver os nossos desafios. Vamos elaborar desafios nos conjuntos e vamos desmistificar
alguns conceitos, preconceitos, alguns mitos que talvez nós temos nesse ensino do português escrito para surdos. Ok? Correto? Ok. Então, vamos lá. Estuda, menina. Isso mesmo. Quem foi que falou? Quem foi que falou essa frase? Eu. Eu quem? Eliane. Ah, isso mesmo. Estuda, menino. Estuda. Vamos lá, gente. Eu agradeço ao departamento, à coordenação da educação especial, na pessoa da Sandra, na pessoa depois do Cais, Marinélia, Tailândia, Eliane, a equipe que me convidou. E nós estamos aqui, então, para a formação de professores, metodologia para o ensino do português como segunda língua. E aí eu só coloquei esse subtítulo porque nós precisamos o quê no aluno? É ter esse desenvolvimento linguístico. Ele tem o desenvolvimento linguístico, ele vai aprendendo a língua dele, que é Libras. Porém, ele precisa ir aos poucos tendo conhecimento, a desenvoltura na língua escrita, porque ele mora aqui no Brasil. Tudo que ele, no desenvolvimento, ele sai da educação infantil, ele vai para o Fundamental 1, ele vai para o Fundamental 2, ele vai para o ensino médio, ele vai para a faculdade, ele vai se deparar com textos. Os textos estão escritos em português. Então, ele precisa aprender a língua portuguesa escrita. A língua falada, ela está no terceiro plano. Ele vai aprender, ele vai ter um conhecimento, se ele quiser, se a família puder, mas isso é no particular com o fonoaudiólogo, é um outro problema. Pedagogicamente, o Estado, o município tem a obrigação da Libras e o PSLS, português escrito. São as duas línguas, L1 e L2, para o aluno surdo. Ok? E aí, alguém falou? Aí eu vou fazer essa pergunta. Vocês já viram falar, alguém de vocês pode se manifestar. A Clemilda e a Eliane, até a Tailândia, eu não sei fora dessa se mais alguém já participou de cursos de português como segunda língua. Alguém mais de vocês participou? Só de sim ou não? Sim, eu participei. Ótimo. Mais alguém? E aí? Vocês que não participaram, o que vocês entendem? O que é para vocês? Português segunda língua para surdo? E como que ele deve ser ministrado? Com base em quê? Mas como segunda língua? Por que seria? Como é que nós estaríamos vendo isso? L1, L2, o que isso quer dizer? O que nós entendemos? Alguém teria já tem uma visão sobre isso? Já sabe um pouco sobre isso? Pode falar, gente, nós estamos no mesmo barco. Bom dia. Bom dia. É a primeira vez que eu estou fazendo, e aí eu não vou falar com conhecimento de causa, né? Eu vou falar no achismo. Certo. Parabéns, assim que eu gosto. Que a primeira seria a Libras, né? Seria a primeira língua dele, mas para ele estar, digamos assim, ligado com todas as outras pessoas, seria a língua portuguesa, porque é a nossa língua dita oficial. L1 e L2. L2. E aí seria, a primeira seria a Libras, a segunda seria a língua portuguesa.
como a senhora falou, né? Em todos os cantos que ele for, é inevitável, ele vai precisar. Acho que é isso. E aí, será que ela tem que ser ministrada com base em alguns critérios, alguma situação? Precisa estar de município ter alguma situação, alguma coisa? Sim. Eu acredito que sim, né? Porque a gente está lidando, de certa forma, é diferenciado. Então, eu penso que tem que ter adaptações para a realidade desse aluno, né? Nem todas as pessoas aprendem da mesma forma. Desde que eu esteja trabalhando numa disciplina, de forma geral, independente da pessoa ser surda ou não, eu não ensino da mesma forma. Eu preciso ter algumas formas de ensinar para que aquela pessoa venha conseguir aprender. Eu não padronizo, né? Então, eu penso que sim, que tem que ter. Agora, eu não vou dizer qual é, porque eu não sei. Perfeito. Então, você está certíssimo. Eu quero só fazer um parêntese aqui, por favor, antes que eu esqueça. Nós temos aqui, nessa formação, muitos professores da sala de recurso. E professores da sala de recurso do município, eu ressalto isso porque do município, muitas vezes não estão trabalhando direto ou indiretamente com aluno surdo. E aí vai dizer, mas aí, por que eu tenho que fazer o curso? Mas veja bem, estão trabalhando com alunos com algum tipo de alunos com necessidades educacionais. E esses alunos, na sua grande maioria, mesmo que eles têm o português, mesmo que eles conseguem expressar de alguma forma e tal, eles têm também uma certa dificuldade no aprendizado e que vocês vão estar precisando ou podendo ou precisando de algumas metodologias mais próprias para cada aluno para que ele tenha esse aprendizado. Então, muita coisa do que nós vamos abordar aqui, ele está diretamente para o aluno surdo, mas que vocês podem estar ajudando e fundamentando também para outros alunos, caso vocês venham a ter necessidades. O que vocês vão fazer é apenas a adequação das atividades com cada necessidade, certo? Não é isso que vai ficar fechado, é para aluno surdo. Vocês vão pegar isso aqui, muito dessas experiências, dessas atividades, dessas noções que é passado, e vai servir para outros. Alunos com deficiência intelectual, que têm certa dificuldade no aprendizado, algumas atividades, elas vão ajudar também para eles, porque é a metodologia, gente, o que chama, o que promove esse aprendizado são as estratégias metodológicas, é a metodologia em si, é o que e como eu estou fazendo para obter o aprendizado do meu alunado. Ok? Claro? Então, ele acopla aqui para todos, tá? Voltando aqui para a pergunta. O ensino de português como segunda língua para surdo deve ser ministrado com base em quê? Ele deve ter uma política educativa que considere a diversidade linguística. E essa diversidade linguística, olha só o que acontece, gente. O surdo, ele só vai aprender o português quando ele vê o português escrito corretamente. Aí você me pergunta, mas eu estou trabalhando com educação infantil, como é que ele vai escrever? Não importa. Você pode estar lá com um aluno de 3 anos, 4 anos, você pode trabalhar uma gravura, uma imagem, um conto, que você está mostrando as imagens
Se esse aluno chamou a atenção dele alguma imagem, você está fazendo o sinal, porque subentende-se, que nós vamos bater muito nessa tecla, o professor que está ensinando para o aluno em específico, o aluno surdo, nesse momento não está na sala de aula, está na sala de recurso. Esse professor precisa o quê? Ter o domínio e a fluência em Libras. Então, eu estou explicando para ele aqui essa historinha, esse conto, essa gravura, o que for, em Libras. Mas ele apontou aqui alguma coisa que chamou a atenção. Eu escrevo aleatória essa palavra, mas eu coloco ela aqui dentro do contexto. E assim vai. E depende, gente, eu falo educação infantil porque muitos de vocês estão na educação infantil. Quando estão no ensino fundamental, 1º, 2º, 3º, 4º, 5º ano, vocês vão aprofundando mais e mais essa parte da escrita. Mas no início, se ele também quer fazer um desenho do que ele entendeu, é a escrita dele. Ele está no momento de aprendizado. Não, ele está no momento importante aqui. Na educação infantil é ele desenvolver e ter um bom aprendizado na coordenação motora, na parte pedagógica e Libras. Mas vocês vão estar incluindo neles textos, vocês vão estar passando contos, historinhas, que vai chamar a atenção deles. Mas isso só vai ser importante se vocês conseguirem transmitir isso em Libras. Porque se vocês oralizar... Não adianta. Eu não diria até que não adianta. Eu diria... Passou. É a mesma coisa que eu, Helena, não sei inglês e eu estou numa sala e a professora só fala inglês. Pode ter alguma coisinha que eu vou entender, mas na grande maioria não. E aí nós temos que pensar nesse aluno, porque é o desenvolvimento linguístico dele que eu, professora, preciso levar em consideração. Verdade. E aí, o que acontece? O que acontece com nós? E eu falo sem sombra de dúvida, 99%. Nós ensinamos para os alunos surdos como se eles já soubessem e como se eles fossem ouvintes. Nós organizamos o planejamento e as atividades que nós vamos passar como se esse alunado fosse ouvinte. É muito difícil eu, professora de sala de recurso, eu, professora de português, eu, professor do que for, preparar o material pensando, eu tenho aluno surdo, eu preciso pensar nesse aluno, como que é a expressão que eu vou usar com ele, como que é a forma de explicar para com esse aluno, como que eu vou falar com ele. Porque se eu vou perguntar, bom dia, tudo bem hoje? O que você, como você está? É uma coisa, mas se você vai chegar com ele falando em Libras, você vai fazer geralmente perguntas direcionadas, diferentes. Vai, tudo bem? E vai estar interagindo com ele mais sucinto. E aí é isso que eu, professora, preciso ter em mente. É o domínio da língua. E aí eu pergunto, como que eu estou com isso? Nós vamos abordar muito isso. Não fiquem
com isso, assim, chateado, coisa parecida. É porque toda a bibliografia, todo o material, aonde a gente, e eu vou depois expor para vocês, ele fala sobre isso, ele deixa muito claro dessa importância. Eu não posso ensinar, ele quer dizer, não digo essa palavra, eu não posso, mas eu não deveria. Como é que eu vou ensinar para o aluno surdo uma outra língua que é escrita, se eu não sei Libras, que é a primeira língua dele? Porque a informação, toda a informação, eu vou transmitir para eles em Libras. Aí depois eu vou tirar essa informação, que é a interpretação dele. Ele vai me passar a interpretação. Não importa se essa interpretação eu usei o concreto, uma palavra, um objeto, uma gravura, mas eu usei. Principalmente vocês, educação infantil, anos iniciais, começam com coisas mais simples. Mas tem muito, quando nós chegarmos ali no material, tem muitas coisas, muitas histórias que vocês podem abordar, contos, charges, gravuras, que vocês podem estar passando para eles. Mas lembrando, as perguntas direcionadas, vocês têm que pensar que é para aluno surdo e elaborar de forma que vocês vão transmitir e vão perguntar e vão estar abordando para aluno surdo, não como se ele já soubesse. Então, ensinar a L2, isso aqui eu vou repetir mais vezes também, o foco está aqui, ó, é na metodologia, é na forma, é no jeito, é como o professor vai proceder. E é importante para o aluno surdo, volta aqui o que eu já falei, ele está aqui, ó. Para o aluno surdo ter a informação em Libras clara, para ver o tempo verbal na escrita do português. Isso aqui já entra para o... Oi? Eu queria fazer uma pergunta. Pois não, pode perguntar. Esse ensino do português para o aluno surdo é de competência do professor, do AE, do professor de Libras? Também. Ou do professor de português? Olha, ele é assim, deixa eu fazer um parêntese. A Prefeitura de Rio Branco, ela está esse ano com o projeto de que o português como segunda língua para surdo, quem vai estar ensinando vai ser o professor de Libras, certo? Então, o professor de Libras que vai estar na escola, e a Tailândia pode até me corrigir também, ele vai também ter horários específicos na escola para o ensino da Libras, do português como segunda língua. Mas isso é uma exceção. O que ocorre, o que seria, em alguns estados, em algumas cidades, o que acontece? O português como segunda língua é trabalhado, sim, pelo professor da sala de recurso. Por isso que esse professor precisa ter o domínio. Mas como? O professor nem sempre vai ser um especialista para todas as áreas. Então, o que pode ser feito também? A prefeitura usou um caminho, a prefeitura de Rio Branco. Optou em colocar o professor de Libras, por quê? Subentende-se que o professor de Libras domina Libras e vai desempenhar essa função, esse papel com muita consciência. Se não tem o professor de Libras, vamos pensar que na escola X vai chegar um aluno, mas não tem o professor de Libras, mesmo aqui no município de Rio Branco. Exatamente. Vai chegar na escola X
um professor de Libras, mas nessa escola não está ainda contemplado, por N razões, um professor de Libras. Esse aluno vai para a sala de recurso. Esse professor, ele vai precisar ter essas orientações básicas para poder atender o aluno surdo. Se ele não correr atrás de orientações, de ajuda, para ele conseguir desenvolver o papel. Mas aí ele vai recorrer com a prefeitura. Oi. Exatamente. Alguém falou. Professora Helena, o que a senhora está falando, eu sou a professora Laudiane, aqui do município de Porto Acre, estou como convidada, entende? Eu sou coordenadora do ensino especial. Sim. E aí o que a senhora está falando aí é algo que eu sempre bato na tecla aqui, sobre essa questão do professor da sala do AE, né? A contemplação do aluno surdo. Porque aqui nós temos professores do AE, mas só que esses professores, eles não têm a habilidade, né, ou formação para trabalhar, para atender essa clientela. Porque sempre nos alegaram, né, que não tem a clientela. Então, assim, é aquela coisa, né, fechar a janela depois que o bandido assalta. Não adianta. E agora, esse ano, nós estamos com 2 crianças na nossa rede municipal e estamos totalmente despreparados, né? Estamos tendo esse desafio. Como trabalhar com essas 2 crianças surdas, sendo que o professor não tem a habilidade para atender essa criança, né? E aí, para a gente está sendo um desafio muito grande, porque convencer esses professores de que eles precisam fazer uma formação continuada, de que eles precisam fazer um curso na área, né? Voltando ao que a senhora falou no início, né? É um ponto continuando, não pode ser um ponto final, mas infelizmente, quando a gente trabalha com professores efetivos e eles não querem se abrir para novos conhecimentos, eles já estão, digamos, vou usar uma expressão, não sei nem se é correta, né? Eles já estão fora de sala de aula, esperando o tempo de aposentadoria, acaba que joga na sala de recurso. Acaba que torna um obstáculo muito grande para nós que temos que convencer, porque é quase isso, convencer esse professor a buscar mais novos conhecimentos, né? Então, assim, é muito interessante o que a senhora está falando, é pertinente, porém, infelizmente, professor, é tão complicado para a gente colocar isso na cabeça desses professores, de que eles precisam cada vez mais buscar o aperfeiçoamento para atender toda a clientela da nossa rede, é bem complexo. Quando eu fico ouvindo, viu, dona Helena, quando eu fico ouvindo a fala dessa coordenadora, eu lembro quando eu comecei no ensino especial, que eu não sabia nem dizer oi em Libras. E daí chegou um aluno do interior que só sabia o alfabeto em Libras. Eu era efetiva do Estado. O que eu fazia, dona Helena? Ficava o dia todo dentro de uma sala de recurso, à noite eu ia para Sobral, ficar até 10 horas da noite aprendendo Libras para ajudar esse meu aluno. Às vezes eu chegava 11 horas em casa. Graças a Deus, nessa época eu já tinha um transporte. Daí eu ia aprender, e eu tinha que fazer a L1 e a L2. Porque nós éramos obrigados, porque não tinha intérprete, não. Quando chegou o intérprete na minha escola, esse menino já estava no 5º ano. Ele chegou lá já no 2º ano. Então, toda essa trajetória da Helena, ele chama-se Douglas, José Douglas, esse foi o menino, coroa do meu ensino especial. Quando ele foi para Leôncio de Carvalho, porque eu sou do Estado e estava permutada, ele tirou em língua portuguesa 9,5. 9,5 em língua portuguesa. Ele foi na minha escola me mostrar as notas dele. Todo mundo ficava impressionado a capacidade. Quando o Estado mandava as pessoas para as escolas com materiais para nos ajudar, foi aí que alavancou o meu trabalho. Na época, o Estado mandava professores de Libras, professores de matemática, com aqueles materiais riquíssimos. Deixava na escola para mim a semana inteira para mim trabalhar.
tanto na sala de recurso quanto na sala comum. Os professores usavam aqueles materiais riquíssimos. Então, foi aí que teve o sucesso dele, através do pai, Dona Helena lá, que era a chefe na época, e tinha toda essa equipe maravilhosa trabalhando conosco na sala de aula. Já foi, Socorro, já foi. Vamos que agora é outros tempos. Vamos responder aqui a alguns questionamentos da professora, da coordenadora de Porto Acre, e completar aqui com o que a Socorro coloca. Laudiane, né? Parece que eu não anotei o nome, acho que é Laudiane. Laudiane. É muito importante para o professor e vocês conversar essa mudança de paradigma, sim, do profissional. Eu concordo que tem um cerco, porque quando coloca aquele profissional, se há 10 anos atrás nós passávamos muito por isso, que a inclusão estava ainda mais recente, há 10 anos atrás era uma coisa, hoje já é outra, eu subentendo, né? Então, nós tínhamos esses problemas que você coloca aí, de muitas vezes já professor em fim de carreira, e nós questionávamos muito na secretaria, que não era esse professor para estar na sala de recursos. Não que esse professor não fosse bom, a gente não questiona isso, porque cada profissional tem o seu valor. Colocar ele na biblioteca, colocar ele em outro setor. Por quê? Na sala de recurso, nós precisamos ter em mente que precisa um professor versátil, ágil, e já esse professor que está em fim de carreira, ele não tem isso. Não é que ele não queira, mas ele não tem isso. E aí o professor, principalmente para trabalhar na educação especial, ele precisa de habilidades, ele precisa de tudo isso. Então, é um processo, Laudiane, é um processo. Agora, é conversando. E assim como você coloca, infelizmente, a clientela surda, felizmente ou infelizmente, ela é muito flexível. Hoje pode ter e amanhã não. E a Libras, nós só aprendemos e nós só temos fluência na prática dela. Então, se eu faço um curso, eu posso fazer até o último, até de intérprete, mas se eu não pratico, daqui um mês, 2, 1 ano, eu já esqueci metade. Então, isso tudo é prática. Se o professor vai fazer todos os cursos, mas ele não encontra alguém para compartilhar, ele vai esquecendo. Aí, na hora que ele se depara, ele esquece. E tem mais um detalhe, gente. Falar Libras para uma criança é de uma forma, porque essa criança também está aprendendo e eu estou ensinando. Falar Libras com uma pessoa fluente já é outra forma. Tudo isso, nós também precisamos ter esse conhecimento. Então, geralmente, professores de sala de recurso do município que pegam alunos que estão na educação infantil, nas séries iniciais, 1º ano, 2º, que tem alguns que dominam muito bem Libras, desde pequenininho. Tem outros que têm que ir ensinando. É uma flexibilidade, gente. Eu não posso dizer o aluno chega sem saber, o aluno chega sabendo. O que a gente sabe é que 95% do alunado surdo é filho de pais ouvintes. Sim. E quando ele é filho de pais ouvintes, a porcentagem diminui muito daqueles pais que querem e têm a probabilidade de aprender Libras daqueles que não querem. Aí cria uma outra situação. O professor começa a ensinar pequenos sinais. O aluno começa a aprender esses sinais. Aí ele chega em casa, os pais não sabem. Aí ele não vai ter uma boa comunicação em casa.
Porque ele vai falar em casa o sinal que ele aprendeu na escola, mas o pai não sabe. Ele não sabe falar a palavra que é a que representa aquele sinal. Vocês estão entendendo, gente? Então, nós precisamos ter muita cautela com tudo isso. Por isso que é como que vai ser feito. E esse como, nós não temos uma receita. Nós temos aqui os ingredientes, as informações. E aí eu volto, batalhar na tecla. É uma informação, tá? A Laudiane tem 2 alunos. A Laudiane tem uma professora. Vamos ver como é que podemos orientar, então, depois essa professora que está trabalhando. Que suporte pode ser dado para essa professora? Mais individual, para ela trabalhar com esses alunos, que podem ser também de diferente faixa etária. Entendeu? Qualquer coisa, depois a gente pode conversar, tá? Eu agradeço. Certíssimo. Opa. Alguma dúvida? Só agradecer. Bom, esse aqui, na verdade, eu tinha trocado o slide. Aqui. Não é aqui. Puxa vida. Vamos ver. É importante para o surdo ter domínio e conhecer a estrutura gramatical da Libras para ensinar o português ao surdo? Vocês acham que isso é importante? Claro que é. E nós precisamos entender que esse primeiro passo, nós vamos aqui estar dividindo essa parte do português como segunda língua. Nós vamos hoje ver um pouquinho aqui geral, mas nós vamos nos especificar na leitura. A leitura é super, gente. A leitura é muito importante. Aí depois nós vamos trabalhar a escrita. Nós só vamos conseguir chegar na escrita quando esse aluno entendeu o que eu expliquei, ele me repassou o que eu quis entender. Quando o aluno escreve, ele já pode fazer uma interpretação do que ele entendeu da leitura. Da leitura, porque a escrita é outra coisa. Então, é um processo lento. É um processo lento para ele começar. Mas depois que começa, ele acelera bastante, gente. Nós temos experiência disso. Então, assim, eu não estou falando, gente, assim, sem conhecimento de causa. O que eu estou abordando com conhecimento de causa. Tanto de professores, porque quando nós começamos com esses cursos, em 2008, 2009, nós também tínhamos os profissionais nessa mesma linha. Eles não tinham conhecimento. E eu não tenho vergonha em falar que, assim, eu, na minha santa ignorância, quanto na época era a coordenadora do CAIS, sim, eu achava que um professor, porque era formado em letras, ele saberia utilizar toda a metodologia para trabalhar com aluno surdo. E eu, na minha santa, volta a dizer, ignorância, não percebi que era uma metodologia diferente. Então, chegou uma época lá, uma professora, e eu coloquei esse blá, 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 falei bem 1 hora com ela. Ela deve ter ficado doida de tanto ouvir e não entender nada. Porque eu fiz um resumo do que ela deveria abordar, do que ela sabia, na minha santa ignorância, do que ela sabia trabalhar. Mas não é assim, gente. Porque os professores saem de uma universidade aptos a trabalhar com alunos ouvintes e, assim mesmo, tendo dificuldades. Trabalhar com aluno surdo exige uma nova metodologia. E aí nós começamos
tinha o material, teve alguma formação que veio de fora, e nós fomos intensificando essas formações para começar a ter um trabalho mais sólido aqui no Estado. Foi fácil? Não foi fácil. Eu sou testemunha que eu participei. Pois é, não foi fácil. Porém, ele deu muitos frutos, muitos frutos. Mas, infelizmente, depois o tempo também levou para uma outra linha e parou muito esse trabalho. Mas era muito bom. Muito bom, excelente. Aí aqui, olha, é muito importante a forma, o aluno ter muito consciente da forma escrita da língua portuguesa. E aí, eu vou começar a acelerar porque nós temos mais coisa. E termina que horas, Tailândia? 9h30. 9 horas. 9 horas. Isso. Visando o aprendizado da língua portuguesa escrita, o que nós precisamos para o aluno? Colocar ele em contato com o maior número de textos possível. Verdade. Mas eu vou parar essa daqui, porque a outra ela está completa e eu não posso continuar nessa. Só um minutinho que eu acho ela aqui rapidinho. Ai, não acredito. Não acredito. Além de traduzir os textos para a língua de sinais, olha só, o que o professor deve? Explicar o conteúdo, características das duas línguas. Então, de acordo com cada texto, pode ser textos escrito, pode ser uma gravura, pode ser um desenho, pode ser um conto, pode ser uma fábula, o que for. O texto pode ser de acordo com cada faixa etária, tá, gente? Quando eu me refiro aqui a texto. O professor vai explicar em língua de sinais. Vai explicar da forma que aquele aluno entende. Um aluno de 3 anos, se não sabe Libras, o professor vai estar utilizando alguns sinais que aquela criança já sabe, alguns gestos, vai estar buscando, vai estar ensinando novos sinais, vai estar usando dramatização, mas vai estar fazendo com que a criança entenda o que ele está transmitindo. 4 anos, pode ser que ele já sabe alguns sinais a mais. 5 anos também. Cada professor de Libras, cada professor da sala de recurso conhece o seu aluno. Ok? Está muito claro isso, gente? Claríssimo. Só um minuto, Socorro, tu não responde. Deixa o pessoal, tu já tem conhecimento. Muito claro os demais? Está sim, professora. Todos concordam? Quem já tem essa experiência na sala, pode dizer alguma coisa? Tem alguém aí que já tenha uma experiência parecida, paralela? Bom dia, professora Helena. Eu tenho experiência com o ensino do português, mas para aluno de ensino médio, na sala de recurso. Aluno do ensino infantil eu nunca trabalhei. Ah, totalmente diferente a sua ensino. Muito. Tá. Nem vamos confundir a cabeça. Eu já até
até deixei de lado o que eu pratiquei lá no ensino médio, porque senão eu vou acabar querendo aplicar no ensino infantil e eu sei que não vai dar Totalmente. certo. Eu até deixei o conhecimento armazenado em outra caixinha para não confundir. Outra caixinha, Sandy, verdade. Inclusive, até mesmo o ensino da Libras é outra caixinha. Ensinar, volta a dizer, quem está interpretando, quem está ensinando Libras para uma criança, na educação infantil é uma coisa, no ensino fundamental 1 é uma coisa, no ensino fundamental 2 é outra, ensino médio é outra, gente. Por favor, não tem esse meio termo aqui para todos os alunos. Assim como o professor de educação infantil, ele ensina da mesma forma que um professor do Fundamental 2? Claro que não, gente. Claro que não. Exatamente. Então, é isso que nós precisamos ter isso em mente, tá, gente? Cada turma, nós precisamos ter essa habilidade de entender como transmitir. Agora, que eu preciso entender educação infantil, eu vou explicar a importância. Eu vou transmitir aqui água, uma coisa muito simples. Mas olha só, eu tenho líquido, eu tenho a garrafa. O que eu quero como objetivo? Eu quero falar do líquido ou eu quero falar da garrafa? Para completar, eu ainda tenho depois o nome, que é o rótulo aqui. Olha quanta coisa dá para ser trabalhada. Uma coisa parece tão simples. Então, tudo, essas coisas, hoje, tão comum, uma máscara. Aí, para que serve? Qual é a cor? Por que eu uso, digamos, pegando com uma criança? Aqui, ela pode ser uma coisinha bem simples. Uma gravura num parque, mostrar em amplitude, ir trabalhar. O telefone, que hoje é muito comum. Enfim, pode ter objetos concretos, pode ter gravuras e buscar com a criança especificar muito bem. Isso aqui quer dizer, qualquer texto, ele tem que ser explicado, o conteúdo e as características em libras, para que ele consiga, depois, na interpretação dele, fazer a diferença. Claro? Sim. No processo de compreensão de texto, cabe ao professor incentivar o aluno a ler. Gente, o professor precisa, é muito importante, volto a dizer, o professor de Libras, o professor da sala de recurso, pode incentivar desde muito cedo esse aluno a descobrir diversas utilidades na leitura, até mesmo indo fora da sala, numa planta, algo que ele vê, gente, fora da sala, no concreto, ele vai fazer uma leitura de ambiente maravilhosa. Se ele não sabe, o professor vai dizendo mais e vai vendo qual é a interpretação do aluno. Tudo que vocês conseguirem colocar em contato e explicar para essa criança, para esse aluno, vai ficar gravado, porque hoje você explicou, amanhã você refaz e vai aprofundando esse conhecimento para ele. Ele vai chegar no Fundamental 1, ele vai chegar mais fluente em Libras e, consequentemente, mais fluente no português escrito. Esse seria, se vocês conseguirem começar aqui no infantil, esse trabalho, nós teremos daqui um tempo alunos no Fundamental 1 e também 2, alunos
fluentes nas duas línguas. E não como hoje, eu fico muito triste hoje, dizer que tem alunos no Fundamental 2 que não sabem ler, alunos que não sabem como que estão lá, não sabem uma palavra. É muito triste. Vai passando, não sei como, mas comecem. Vocês são a chave de ouro, para que amanhã nós tenhamos esses alunos com esse conhecimento, com essa fluência. Ok? E aí isso vai promover uma aprendizagem significativa, quanto mais texto. E sempre, gente, outro fator, proporcionar recursos necessários. Esses recursos necessários é de acordo com o que você está trazendo. Tá, não, mas eu vou lá fora da sala. Vai lá, digamos, no estacionamento. Tem carros, diversos carros, cores, tamanho. Tem bicicleta, tem motos. Você vai trabalhar isso, vai mostrar isso. Hoje vai trabalhar de uma forma reduzida, depois você vai ampliando. Ou você vai mostrar flores, ou vai mostrar na horta, não sei o que tem na escola, eu estou só... Ou vai mostrar uma grama, um mato que tem na frente, a entrada da escola, cada uma situação, né? Vai ver a sala da diretora, vai ver os corredores. Banheiro. Isso. Agora, se você optou em levar uma historinha, uma fábula, um conto, uma gravura, um desenho, uma coisa concreta, você também vai buscar. Não adianta eu levar só a água e só com a água eu vou trabalhar, não. Levar a importância, levar alguma coisa que mostre a importância da alimentação, da importância da água nas plantas, na nossa vida. É especificar isso para que, a partir dessa visão, que é a leitura, que quando ele está ainda na educação infantil, ele tem a leitura e depois a escrita. Claro? Claro. Então, o objetivo para o aluno surdo, assim como é para a criança ouvinte, é a compreensão. E o que significa trabalhar textos? Nós temos, gente, uma outra coisa super importante. Procurem sempre trabalhar textos, não vocabulários soltos. É muito importante, mesmo como eu abordei aqui. Aí você pode dizer, Helena, mas você abordou água. Tá, o texto é água, o meu gênero textual é água. Mas eu vou trabalhar a importância da água. A água é um alimento, serve para nos alimentar, serve para matar a nossa sede, serve para as plantas, para os animais, enfim. Eu posso fazer, de acordo com a faixa etária que eu vou abordar, pegar pequenos textos, ilustrações. Eu também posso fazer ilustrações para alunos de 3, 4 anos, mas é um texto, não é palavras, são frases. Por falta de conhecimento da língua portuguesa, é comum para os alunos surdos se prendam apenas na compreensão de pequenos vocabulários. Sim, alguém colocou ali slides, sim, mas só que talvez na educação infantil precisa só ter muita cautela. Os slides ainda mais com imagens e ver as palavras. Gente, independente da idade, tudo é muito importante, todas as palavras. Se o aluno dá um sinal, muito bem, escrevam essa palavra na lousa, no quadro, onde der para escrever. Ele pode não entender agora, porque você vai dizer, sim, mas um aluno de 3 anos, 4 anos, eu vou escrever, ele vai apenas ver.
Daqui mais um ano, ele vai estar vendo essa palavra novamente. Ele vai fixando. Você não vai estar exigindo dele a palavra escrita. Você só escreveu. Legal, água, escreveu água, mostrou água. Mas tu não está exigindo a palavra água para ele. Você escreve, ele vai olhar. Na medida que ele vai vendo, isso não acontece conosco, não acontece com a criança ouvinte. Na medida que você vai mostrando, que ele vai vendo, que vai intensificando, ele também vai aprendendo. O vocabulário dele vai aumentando. Então, vamos pensar assim, a criança ouvinte começa aga, e vai, até pronunciar água. A criança surda, ela pode começar não fazendo o sinal certo de água e pode ver a palavra também como se nada fosse escrita. Verdade. Mas, na proporção, na medida que vai desenvolvendo, ele vai tendo esse aprendizado. Aprendendo. Tá? Corretíssima, dona Helena. Corretíssima. Com o aluno surdo, é importante iniciar a leitura através de tudo que vocês puderem. Textos concretos, gravura, desenho, filme. Filmes é muito importante, gente, porque... Sim, você pode trabalhar a ficha de leitura. Agora, essa ficha de leitura, você vai trabalhar na sequência, talvez não no primeiro dia, no segundo. Você vai estar trabalhando, como eu disse desde o início, a estratégia que você vai utilizar é tua. A partir do momento que você abordou um gênero textual, digamos aqui, um filme, independente da turma, seja lá 4, 5, ou seja, ensino, ou funde 1, você vai anotar, claro, ou você tem uma ficha, você tem um planejamento, você vai fazendo todas essas observações. O que você está trabalhando, qual foi o resultado do aluno, como que ele teve o desenvolvimento, sabe? Gente, uma coisa interessante, você pode trabalhar algum gênero hoje e o aluno tem um desenvolvimento maravilhoso. Você vai trabalhar um outro gênero amanhã e ele não tem. E aí você tem um patamar para você ver, poxa, então ele gosta desse tipo, ele gosta desse... Mas eu preciso introduzir gêneros diversificados para ele ter vocabulários diversificados. E a ficha também vai te ajudar, ok? E aí, aqui, inclusive, eu tinha tirado, mas não ficou salvo. Eu tinha posto algumas coisas novas. E não... Ai, desculpa. E não ficou salvo. Então, gente, olha, gênero textual tem muito. Vocês têm muita coisa para trabalhar como gênero textual, como texto. Quando fala de concreto, quando fala de filme, quando fala de gravura. E para cada turma, para cada série, para cada nível, para cada ano, vocês vão buscar um gênero textual. Ok? Dúvida? É bom porque de primeiro ao quinto ano eles trabalham muito as questões de gêneros, as histórias. Então, a gente ia para os cursos, fazíamos as histórias, por exemplo, os Três Porquinhos, a história do lobo, e daí fazia os desenhos, nós fazíamos as histórias, contávamos em libras para ele, depois ele se recontava para a gente, e a gente fazia com que eles escrevessem aquela história. Era muito interessante isso, muito. Isso não é um trabalho de uma aula. Não. Isso é um trabalho de 2, 3, 4, 5 aulas, o que a Socorro coloca aí. Vocês vão ver aqui no desenvolvimento.
Também no decorrer, nós temos muitos trabalhos aqui, a Marinela vai entrar em ação também nas próximas aulas. Ela tem muito material, mas o material que ela tem ainda, vocês podem esmiuçar muito mais. Vocês podem contextualizar bem mais aquele material que ela coloca lá, que ela tem. Muito mais, maravilhoso. Mas que ainda pode ser mais contextualizado por vocês. Tá bom? Aí ele diz aqui, ao apresentar texto e desenvolver recurso pedagógico, deve-se levar em consideração alguns aspectos. Quando eu coloco, vejam bem, eu coloquei aqui o material da Marinélia. Quando a gente elabora um material, a gente faz lá, digamos, algumas questões. E vocês sabem que depende de cada um a versatilidade para buscar mais. Então, ela teve iniciativa e criou 5 questões. Eu vendo essas aqui, poxa, caramba, olha que maravilha. Mas eu posso fazer assim também. Então, eu posso ver e ter novas ideias. Não é que eu só vou trabalhar aquele material, eu ir recriando outras coisas. Quais seriam esses aspectos no desenvolvimento pedagógico que nós temos que levar em consideração sempre que apresentamos textos para os alunos surdos? Olha só, é por meio da Libras que o surdo faz leitura do mundo. Então, sempre que eu explico qualquer texto para o aluno, é uma leitura do mundo que ele passa a aprender Libras e ir buscando conhecimento da língua portuguesa. A língua de sinais, ela deve ser sempre contemplada como língua por excelência, de instrução em qualquer disciplina, especialmente língua portuguesa. É o que coloca o processo de ensino-aprendizagem numa perspectiva bilíngue. Isso aqui é da educação infantil até eternamente. Faculdade para frente. Eu preciso, desde a educação infantil, tudo que eu apresento para uma criança, colocar, explicar em Libras, ver a interpretação dele em Libras, para na hora que chegar, que a criança não vai escrever logo no início, mas a escrita dela, se ele fez um desenho representando aquilo, não é uma escrita dele? Se o aluno surdo desenhou alguma coisa que eu expliquei para ele, não é a interpretação dele? Sim, sim. Tudo isso nós temos que levar em consideração. Ok? Claro, gente? Claríssimo. Então, a diferença... Alguém falou? Helena, só um pouquinho, a Tailândia. Só a questão do tempo, que você disse que ia dar um tempinho para conhecer os professores. Falta 15 minutos. Eu estou correndo aqui, Tailândia, falta só apresentar o material e o desafio. Aí a gente vai. Tá bom. Eu vou falar bem rapidinho desse aqui, gente. Ai, deixa eu colocar todo ele aqui no quadro, porque esse aqui é importante para vocês no desafio. Esqueçam a escrita agora. Vamos ler aqui só a leitura. O português como segunda língua está focado nisso. Questionamento em Libras quanto ao entendimento e compreensão do texto. Eu vou questionar o aluno. O que é isso? Você conhece? Enfim, professores, vocês são muito criativos. Questionamento, primeiro, mas em Libras... A leitura, ela é toda em Libras, para que o aluno entenda essa interpretação. Leitura questionando sempre a compreensão do texto e novos vocabulários. Lembrando, mais uma vez,
sempre observando a faixa etária, sempre observando a turma que cada aluno está inserido, tá, gente? Interpretação através de questionários em Libras e escrita, aprimorando o entendimento do texto. Interpretação, eu vou perguntar em Libras e ele vai me responder o que ele entendeu. Se eu achar que é possível ele me representar com escrita alguma coisa, pessoal, se vocês forem saindo, o desafio vai ficar, Tailândia vai ficar responsável para passar do mesmo jeito. Tá não bom? saiam sem assinar a lista. Eu ainda não coloquei o link da lista de presença, tá, gente? Vou já colocar. Vamos esperar a finalização da fala da Helena, tá? Estou aqui, só observando. Aqui, ó, gente. Importante, professor. O professor ensina com metodologia de ensino de uma segunda língua. O aluno deve aprender português, é um aprendizado como segunda língua. Gente, quando a gente vai aprender um inglês, nós ouvintes, espanhol, é uma metodologia diferente, não é? E aí tem o jeito como o professor vai ensinar. Esse jeito é a metodologia, é as estratégias metodológicas do professor, não importa, é o jeito. O jeito como o aluno vai se aprimorar vai depender de como o professor está ensinando. E o jeito como o aluno vai escrever também vai depender disso aqui. Como o professor vai ensinar, vai vir a consequência de como o aluno vai escrever e vai aprender. Claro, na próxima eu reforço isso aqui. E aí eu quero mostrar aqui a bibliografia. Gente, olha, eu não quero dizer que não tem nada novo. Olha isso aqui, esse livro é a bibliografia, é a Bíblia, 1997. Depois dele veio esses dois aqui, super importantes. Esse verde e esse amarelo, dona Helena, o MEC nos mandou para a escola há muito tempo. Maravilhoso. Maravilhoso. Esse livro é muito explicativo e instrutivo. Nós temos na escola. Esses aqui também, esse aqui da professora Cristina, ótimo, esse da professora Neiva, ótimo. Mas hoje nós temos esse aqui. Esse aqui, gente. Esse aqui, ele está bem esmiuçado também, essa proposta do MEC.